Nesse vídeo você vai ver a diferença entre a RTX 4060, aqui o modelo que eu tenho, o Dual Fan aqui, ó, da MSI. Modelo até compacto, bonito até esse modelo, eu gosto desse modelo aqui, contra a RX 7600. Aqui nós temos até uma versão especial, né, Steel Legend, né, uma placa de vídeo mais robusta, Triple Fan, um negócio aqui exibido, né. Mas pessoal, qual a diferença que vocês acham que tem da RTX 4060 contra a 7600? Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Além de vocês ver os testes normais, padrões aqui, eu também resolvi testar eles com as tecnologias ligadas. Então também você vai ver um comparativo com FSR ligado contra DLSS. Sabemos que a situação do Brasil não está nada fácil. Comprar uma placa de vídeo nova está cada vez mais difícil. Está muito caro. E uma coisa que está ficando mais caro ainda também é o valor parcelado. Às vezes tem algumas promoções que até ficam um preço bacana, mas quando você vai ver o preço parcelado sai muito mais caro, né? E aí complica, porque muita gente às vezes tem até o dinheiro para pagar a parcela, mas não tem limite disponível no cartão de crédito. E eu testei muitos games, cara. Vocês vão ver aí teste no CS, no Warzone, no Black Ops 6, no Fortnite, no Okong. Tanto jogo que tem que eu até já esqueci, Cyberpunk, Ark, vários outros jogos que realmente aqui você vai ter, você vai sair desse vídeo sabendo a real diferença entre essas duas placas de vídeo. Com certeza você já vai saber qual delas você vai estar comprando. Ah, eu sei que você vai falar que a 7600 ela consome mais energia. Realmente vocês vão ver que consome mais. Mas no final do vídeo eu vou mostrar para você quanto a mais vai vir na sua conta de energia se você optar em comprar a 7600 ou quanto você vai economizar em energia se você optar em comprar a 4060. Vou procurar aqui no Google qual é o valor dessas placas de vídeo, né? Se a gente coloca, por exemplo, a RTX 4060, você encontra essa placa de vídeo muito cara, né? Ela está aqui na faixa de R$ 2.300, R$ 2.469 aqui na Amazon, R$ 2.500 o modelo Triple Fan aqui na Terabyte. Então é um preço bem salgado dessa placa de vídeo, pelo que eu estou vendo aqui. As mais baratas que eu estou vendo aqui é R$ 2.200, né? Deixa eu ver aqui se eu clicando em Shop aparece mais opções. Ó, não aparece, cara. É isso mesmo, 2.300 para cima. O menor preço que eu vi até agora é 2.300, não é nem 2.200, é 2.299. Então realmente está muito caro, né? Se a gente pega aqui a RX 7600, vamos ver quanto é que ela está aparecendo aqui, ó. Ela já é bem mais barata, né? Você vê aqui modelos aqui de R$ 1.900, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Ó, 1.950. Então, querendo ou não, é uma placa de vídeo que está custando ali entre 300 até R$ 400 mais barata. Porém, eu vou pesquisar essa placa de vídeo no meu grupo do Telegram, né? Que é um grupo que vocês já sabem que é de graça. Galera, tem 62 mil pessoas no grupo. Se o grupo fosse ruim, não teria tanta gente assim. E eu já até postei uma promoção que vai começar no dia 14 aqui no AliExpress. Ó. Então, para vocês terem ideia, agora é dia 11. Eu já estou adiantando para vocês quais são os cupons do dia 14, beleza? E todo dia a gente posta cupons aqui no Mercado Livre e vários outros sites. O link vai estar na descrição e se você não tem Telegram, não tem problema. Também eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp. Tudo que a gente posta aqui no Telegram, a gente posta no WhatsApp. RTX 4060, eu pesquisando aqui no nosso grupo do Telegram, a gente vai perceber que, olha, hoje, inclusive, ó, às 4 da tarde, ela ficou de R$ 2.000 aqui na Terabyte. É Terabyte? Deixa eu ver. Terabyte, ó, já aumentou o preço, já tá 2.350, né? A promoção realmente deve ter acabado rápido. Mas deixa eu ver aqui, teve essa aqui, esse outro modelo ficou R$ 2.000, já subiu novamente o preço. Por isso que é muito bom vocês ficarem de olho no grupo, né? E chegou a ficar R$ 2.139 aqui em 12 vezes aqui na Shopee, que teve um cupom de R$ 200 off que já acabou, né? Então vamos ver na RX 7600 qual foi o último preço que ela apareceu em promoção. Ó, ela apareceu hoje de R$ 1.669, R$ 1.699, 1.700. Aqui também na Terabyte. Deixa eu ver se ainda está disponível essa promoção. Não tá. Já aumentou para 1.900. É complicado mesmo. Acaba rápido. Infelizmente acaba muito rápido algumas promoções aqui. Mas ela geralmente está aparecendo nessa faixa mesmo. Ó, ela chegou a ficar de mil quanto aqui? R$ 1.519. Ah, não. Aqui é a 6650 XT. Já ia falar errado. 1.710. Então, realmente, quando ela aparece em promoção, ela aparece de R$ 1.700. E a 4060, quando aparece em promoção, é R$ 2.000. Ou seja, mantém aquela diferença ali de R$ 300 de uma placa de vídeo para outra. Bom, pessoal, eu tô aqui novamente para pedir a vocês aí, se vocês puderem me ajudar. O canal é do zero.
Tá com 104 inscritos já. Muito obrigado a todos, inclusive, que se inscreveram nesse canal. E eu peço a sua ajuda aí para você se inscrever nesse canal aqui, para me ajudar a bater 1000 inscritos, tá? A gente tá com uma meta bem ousada aí, que a gente tentar 10.000 inscritos até o final do ano, mas eu preciso muito aí da ajuda de vocês, para que vocês possam estar se inscrevendo nesse canal e me ajudando, para poder me incentivar a trazer mais vídeos comparativos como esse, que eu acredito que são vídeos que ajudam muita gente. Muitas pessoas têm dúvidas, né? E a gente sabe aí que estamos numa era que muita gente é comprada, infelizmente. Então eu tento fazer os vídeos aqui da maneira mais honesta possível e mais transparente, de acordo com o que vocês pedem. Então se vocês pedirem tal jogo, eu vou testar. Fique tranquilo que não é AMD e nem Nvidia que vai definir aqui quais são os jogos que irão ser testados. Porque a gente sabe que tem jogos que a AMD leva vantagem, tem jogos que a Nvidia leva vantagem. Então quem é que vai mandar aqui é vocês. Então a gente tenta fazer um trabalho mais honesto possível. E se vocês acharem que tem alguma coisa que ainda não está 100% clara, por favor, comente aí, que nos próximos vídeos eu vou melhorando para poder ter um teste que eu quero tornar ele 100% transparente, beleza? Para a gente poder não ter margem nenhuma para alguém desacreditar no trabalho aqui. Então, humildemente, peço novamente para você estar se inscrevendo nesse canal, ativando o sino e mandando para aquele teu amigo aí que gosta de informática. Teste passando a tela para vocês, o primeiro jogo aqui é o Cyberpunk. Observe da maneira que eu configurei o gráfico. Obviamente, eu configurei o mesmo gráfico para ambas as placas para o teste ser 100% justo, beleza? A gente coloca aqui lado a lado, a gente já consegue observar algumas coisas. Já começa nítido aqui que a 4060 é uma placa de vídeo que puxa menos energia. Como você pode estar vendo aqui, está em 114 watts contra 173. Daqui a pouco vocês vão ver quanto a mais na sua conta de energia vai vir se você optar em comprar RX 7600. A gente também consegue observar que o nosso processador utilizado, que é o Ryzen 7 5700X3D, dá conta tranquilamente de levar ambas as placas em 100%, ou seja, não existe um gargalo aqui em volta do processador, beleza? A placa está em 100% de uso em ambos os casos. Em questão de temperatura, a 7600 ela consegue ser um pouquinho mais fria, porém vale ressaltar que o modelo que eu tenho aqui é um modelo Triple Fan, enquanto a 4060 é um modelo Dual Fan, né? Então seria injusto eu falar que a 7600 é mais fria, sendo que é uma placa com fan a mais. E aqui no Cyberpunk, o primeiro jogo, a gente já consegue observar que o FPS médio da 4060 deu de 59 contra 63 da 7600. Entra na margem de erro, então a gente considera até um empate técnico. Porém, vocês podem observar, deixa eu só voltar aqui rapidinho, que a 4060 obteve 1% low inferior a 7600. Então, realmente, mesmo que deu empate técnico aqui na questão do FPS médio, que empate técnico, pessoal, até 4, 5 FPS a gente considera empate técnico. Porém, 1% low ficou mais alto. Então, eu considero sim uma vitória aqui para 7600. E aqui no segundo teste a gente ativa as tecnologias, o DLSS Frame Generation e o FSR Frame Generation. Ambos eu configuro da mesma maneira, deixando ali no modo qualidade. O único problema que eu percebo é que o modo qualidade do FSR fica mais feio do que o DLSS, então possivelmente é por conta disso que entrega muito mais FPS, tá? Então foi para 147 FPS com o Frame Generation ativado aqui o FSR, contra 94 DLSS do lado aqui da Nvidia. É o jogo do Harry, vou mostrar para vocês também como é que eu configurei o gráfico, lembrando que nosso teste aqui é o mais justo possível. Eu sempre coloco lado a lado, configuro os gráficos da mesma maneira, para que você de casa aí não tenha dificuldade em entender. Por que eu falo isso? Porque em alguns canais, né, que eu acho até errado, os caras comparam os testes, colocam placas em situações diferentes, o que eu não acho justo. Eu acho que o justo é esse daqui, onde uma placa de vídeo está fazendo a mesma coisa da outra placa. Beleza? E vale ressaltar que a 7600 ela custa R$300 mais barata. Quando você comprar 7600, se você optar em comprar essa placa, você vai estar economizando R$300. Economizando entre aspas, porque a série Nvidia você vem com vários outros recursos. É uma placa de vídeo melhor para live, você tem o Nvidia Broadcast. A gente sabe o histórico que a AMD tem, infelizmente, negativo da questão dos drivers, né? E é uma placa, querendo ou não, que gasta menos energia. Então, por isso que eu falo economizar entre aspas. Você de casa que tem que interpretar através dos dados que eu vou falar, do que eu vou falar durante esse vídeo, o que vai ser melhor para você, beleza? R$300 para uma pessoa pode ser nada, mas para outras pessoas que estão me assistindo esse vídeo significa juntar dinheiro por muito mais tempo, ou às vezes nem vai conseguir esse valor, tá? Então aqui no jogo do Harry deu 94 frames contra 56, então aqui realmente houve uma diferença muito alta para a série Nvidia. Nesse jogo a Nvidia detona, tanto que nem tem, para vocês terem ideia, o FSR aqui no jogo do Harry. Eu só encontrei a opção
do DLSS Frame Generation, fechou? E aqui no caso deu 106 FPS com o DLSS ligado aí no modo qualidade. Vale ressaltar aqui, se você optar pelas placas de vídeo da NVIDIA, você também pode optar em usar a tecnologia FSR. Porque a tecnologia FSR ela não é exclusiva da AMD, ela também funciona, inclusive, muito bem na NVIDIA. Aí é o jogo Fórmula 1 2024. Estou mostrando para vocês como é que eu configurei o jogo, né, para a gente poder realizar esse teste. E a gente vai ver agora lado a lado aí como é que se saiu. É um teste que, inclusive, eu deixei ele bem cortado para que vocês não percam tempo aqui vendo que eu faço uma volta completa, né? Não tem necessidade de mais de 1 minuto. Então eu só resumo aqui para vocês e deu 112 FPS contra 91. E aqui eu ativei as tecnologias DLSS contra FSR. Vamos ver como é que vai sair. Você pode perceber como a AMD ela consegue entregar mais FPS. Porém, uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui, cara, que o jogo fica mais feio quando eu ativo o FSR. Beleza? Isso aí é fato. Eu tenho que falar isso mesmo. Entrega mais FPS? Entregou. Mas talvez ele entrega mais FPS porque o jogo tá mais feio. Beleza? E vocês... Não, é porque talvez a qualidade do YouTube tire. Mas vocês podem observar, por exemplo, aqui no retrovisor, como fica bugado às vezes. Aqui tem, aqui, ó, nas grades, entendeu? Então o jogo realmente fica um pouquinho mais feio. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para eu ver, sem as tecnologias ativadas, qual foi a diferença. Ó, 112 contra 91. Então aqui temos mais um game que a 4060 ganha com uma certa vantagem. Aqui foi uma vantagem até alta, se você for parar para observar, né? 20 FPS de diferença, né? Deixa eu pular esse teste aqui, porque a gente já viu. Agora a gente vai pro Black Ops 6, mais um jogo aí. Esse jogo, como a gente considera ele um jogo competitivo, a gente acaba, né, ativando ali, deixando os gráficos tudo no baixo e desligado. Deixa eu explicar aqui rapidamente. Jefferson, por que aqui tem RX 6600 se o teste é 4060 e 7600? Você roubou? Você utilizou a 6600 no lugar da 7600, que foi um comentário do último vídeo? Pessoal, não. Aqui é só uma gravação que eu tenho para mostrar para eu até ver como é que eu configuro o gráfico. Eu tenho até uma pasta aqui, tá vendo? Gráfico jogos, tá vendo? Eu deixo tudo salvo para que toda vez que eu for fazer o teste, eu olhar o vídeo e falar, eu configurei desse jeito, para eu configurar sempre da mesma maneira, entendeu? E aqui, ó, nos jogos, ó, eu só deixo uma gravação, não significa que o teste foi feito, obviamente, com essa placa, 6600. Até porque... né, deixa vocês verem como é que eu configurei o gráfico. Até voltar aqui, né, que é basicamente tudo baixo e desligado, né? Só que eu vou refutar todo mundo que falou aí, me acusou disso aí, né? Deixa eu acabar aí. Porque é o seguinte, pessoal, a 6600 ela não puxa isso aqui de energia, ó, galera. Então se aqui realmente fosse a RX 6600, não estaria puxando essa energia, não teria essas frequências aqui, tá? Então é realmente a 7600 e é isso, beleza? 4060 contra 7600, vamos ver aqui no mais um jogo. Vamos ver a 4060 se ela vai vencer novamente aqui contra a 7600. Putz, 149 FPS contra 171. Realmente nos jogos aqui dessa linha do COD, a placa de vídeo da AMD ela tem um desempenho a mais, então isso vai ficar nítido nesse game no Warzone também, beleza? Aqui eu ativei as tecnologias, né, DLSS contra FSR, e aí explodiu, né, cara? Foi para 224 FPS contra 171, né? Nesse caso específico eu não senti o jogo ficar mais feio não, tá? Sendo bem sincero a vocês. Aqui é o Ark, né? O Ark aqui, a Sensed, né? A gente configurou o gráfico aí com o gráfico, deixamos no médio, porque, cara, se eu deixasse no Epic, não rodava, né? Então eu deixei ali no médio pra gente poder ver como é que essas placas vão se sair, né? E olha só, as placas estão em 99% de uso, a gente sabe que esse é um jogo muito mal otimizado, é um game que realmente, cara, é muito complicado rodar esse jogo, mas aqui nós temos as duas placas muito pau a pau. Se você for dar uma observada, o FPS máximo tá praticamente idêntico, né? O FPS médio também, 1% low muito próximo um do outro, então realmente aqui é um game que eu já tô vendo que vai dar um empate técnico, ou seja, você é um cara, por exemplo, que tem um sonho de jogar só o Ark. Às vezes você já joga Ark e só quer fazer um upgrade na placa de vídeo e tu vai me perguntar qual dessas duas placas de vídeo eu compro, Deus? Cara, eu vou falar, vai comprar a RX 7600, é a placa que eu vou te recomendar, porque ela é R$300 mais barata e entregou a mesma performance. Entendeu, pessoal? Faz sentido eu chegar pro cara e mandar ele comprar 4060? Talvez. Só se ele falar para mim que vai tentar fazer live, se ele trabalha com edição de vídeo, porque para esses casos específicos eu ainda continuo recomendando as placas de vídeo da NVIDIA. Isso aí é superior. Então, já digo de cara,
Se tu tá aqui nesse comparativo e além de jogar, tu vai editar vídeo, tu pretende fazer live, ou vai utilizar aquelas ferramentas do NVIDIA Broadcast, como por exemplo, remover ruído do microfone, melhorar a qualidade dos efeitos, na verdade, na câmera, como borrar o fundo, remover o fundo e outras coisas assim, realmente a NVIDIA vai te dar mais vantagem nesses quesitos, tá? Agora, se tu for apenas jogar, em jogos específicos, vale muito mais a pena você estar optando em comprar RX 7600. Beleza? Aqui no jogo Stalker 2, deu 44 FPS para 4060 contra 41. A gente considera até um empate técnico, mas eu considero uma vitória para 4060 pelo fato que o 1% low ficou melhor e o FPS máximo também. Apesar que foram dados muito próximos, com certeza se eu desativasse essas métricas e colocasse os dois computadores um do lado do outro, você não ia saber notar a diferença, qual o PC que está com a 4060 e qual o PC está com a 7600. E aqui eu ativei as tecnologias DLSS contra FSR, os famosos frames fakes. A gente consegue observar que a 7600 deixa o jogo um pouquinho mais massinha de modelar, não sei se é assim, maquiado, né? Parece que o jogo está mais borrado, não sei explicar, mas eu acho que fica nítido aqui nessa gravação. E aqui com as tecnologias ativadas, deu 73 FPS contra 91, é aquele quesito. Para mim, o jogo ficou mais feio do lado da AMD, eu tenho que ser verdadeiro, mas entrega mais performance. E eu deixo os dois em modo qualidade, cara, isso que é engraçado. Ambos eu deixo configurado no modo qualidade, mas o modo qualidade da NVIDIA fica realmente com um gráfico melhor, beleza? E vamos ver aqui no Fortnite como é que vai se sair. De Fortnite a gente configura o game assim. É um jogo competitivo, então basicamente a gente deixa tudo no baixo e desligado. Apenas a view distance, a distância de visão, a gente deixa no Epic, beleza? Jefferson, no Fortnite tem um jogo ali que o céu está mais claro e o outro está mais escuro. Galera, isso não faz tanta diferença assim no FPS, tá? Geralmente entra até naquela margem de erro de 5 frames. Eu já testei várias vezes já e eu digo isso pra vocês, cara. Não faz muita diferença não se mudar esse tempo aí, beleza? Esse clima. Mas, se você quiser desconsiderar esse teste, não tem problema, cara. Eu não sou o dono da verdade aqui, beleza? E aqui no Fortnite deu 353 FPS para NVIDIA contra 338 para AMD, no caso 4060 contra 7600 para mim, desempenhos muito próximos, mas, né, a 4060 obteve um FPS melhor, apesar que o 1% low ficou um pouquinho inferior, beleza? Aqui no Red Dead, vamos ver como é que vai sair. Você tá vendo aí na tela para vocês como é que eu configuro o gráfico. Basicamente, eu deixei tudo no Ultra ali. Olha, observe como é que eu configurei o gráfico, para depois você não vir dizer que fulano de tal teve mais performance, sendo que configurou de uma maneira errada, beleza? Aqui, me desculpa, pessoal, foi uma falha minha. Eu não percebi que eu tinha apagado sem querer as informações de temperatura e uso da 7600. Peço desculpa a vocês, assim a mesma coisa aconteceu aqui com o Ryzen, eu esqueci de configurar, foi o primeiro jogo que eu fiz o teste quando eu montei o PC com a 7600. Peço desculpas a vocês, acredito que não vai atrapalhar o teste, já que nos testes anteriores deu para vocês dar uma olhada aqui na questão do consumo do processador, a temperatura do processador e também temperatura e uso aqui da 7600. O que importa é o resultado em FPS e a gente vai ver agora junto com vocês quanto é que deu, que eu nem lembro mais. Deu 47 FPS contra 50, muito próximo, muito pau a pau. É impressionante isso, cara, como a 7600 acaba sendo uma placa de vídeo muito custo-benefício. Isso é irrefutável. Irrefutável isso aí. Não tem como um cara chegar e falar que não é, velho. Olha isso, ela entregou... Eu não vou nem falar que ela entregou mais FPS que entra na margem de erro, mas, pô, cara, ela entregou um FPS próximo da 4060, custando bem menos, tá? Aqui é o Kong, o game do macaco. Então a gente já começa a observar um padrão, cara. Alguns jogos a NVIDIA ganha, outros jogos a AMD ganha. Alguns jogos a 4060 tem uma certa vantagem. Outros jogos a 7600 também obtém uma vantagem. Então é muito de você ver nesses jogos que a gente fez aqui, qual desses games vai fazer sentido você jogar e você falar, putz, cara, eu acho que eu vou de RX 7600, hein? Porque aquele game ou outro que o Dias mostrou ali são jogos que eu pretendo jogar e a 7600 obteve uma vantagem ou entregou a mesma performance. Porque como eu falei a vocês, cara, esses R$300 a mais aí faz diferença para muita gente. Então o cara tem que saber se vale a pena ou não pagar esse valor a mais. Eu, Jefferson Dias, eu falo para vocês uma coisa. Se eu fosse comprar, eu optar em comprar uma dessas duas placas de vídeo hoje, do jeito que eu optaria em comprar NVIDIA, porque hoje eu trabalho com edição de vídeo, cara, eu edito vídeo. Eu gravo os vídeos aqui para vocês, faço live. Então acaba que a 4060 seria uma placa de vídeo melhor para mim. Porém,
Se fosse o Dias que só joga, eu compraria 7.600, sabe por quê? Porque daqui a pouquinho vocês vão ver no Warzone como a 7.600 obtém uma vantagem e para mim significativa acima da 4060. Aqui eu ativei as tecnologias, o Frame Generation, né, FSR contra DLSS, e a gente vai observar quanto a mais. Vocês já podem perceber que com as tecnologias desativadas, a 4060 venceu com uma certa folga, né? Deixa eu até voltar aqui rapidinho só para ver. Deu 82 contra 67, uma certa folga. E aqui com as tecnologias ativadas, deu 119 contra 115. Então, a AMD, a RX 7600 acaba até encostando, né, na NVIDIA, graças às tecnologias ativadas ali. Aí é o God, o Ragnarok, né, que é o último que lançou para computador, e a gente vai ver aí como é que eu configurei o gráfico e tá aí na tela para vocês. Assim que o personagem começa a andar, a gente ativa essas métricas aqui, tá? Então assim que o Kratos começa a andar ali na lancha dele, no barco, sei lá o que é isso aí, uma canoa, a gente ativa essas métricas aqui, que é o FPS máximo, médio, mínimo e 1% low. 1% low. E frame time é uma coisa que vocês têm que observar, pessoal. Frame time, quanto menor esse número aqui, melhor, tá? Vocês podem observar que ambos estão bastante alto. Óbvio, porque não estão rodando acima de 60 frames, então não está tão fluido assim a gameplay, por conta do FPS estar um pouquinho baixo, né? O 1% low também está um pouquinho devagar, só que acaba sendo sim jogável, jogar com game nesse FPS. Eu reduziria, obviamente, os gráficos para tentar manter acima dos 60. E aqui deu 56 FPS contra 51. Outro jogo aí que a 7600 perde, mas ela encosta. Então ela ficou ali na faixa de 5 frames a menos. E vamos ver agora com as tecnologias ativadas. E aqui é um jogo que, sinceramente, eu não achei que o FSR deixou o jogo mais feio. Para ser bem sincero a vocês, eu achei que ambos os jogos ficou na qualidade gráfica a mesma. Né? Eu acho que até na gravação agora fica nítido isso aí. Nos outros jogos eu acho que ficou nítido que a RX 7600 ficou mais feio o jogo, né? E aqui, para mim, eu não senti diferença não, beleza? E vamos ver aqui com as tecnologias ativadas qual vai ser a diferença. Deu 89 FPS contra 106. Então, caramba, cara. Realmente aqui a FSR venceu aí com uma certa folga contra o DLSS. É o Warzone 2.0. Novamente, pessoal, tem ali a RX 6600, mas só a gravação. É só para mostrar a vocês como é que eu configurei o gráfico. Aí não é nem o vídeo de teste, beleza? Para poder ficar tudo claro e transparente. Mas eu vou me atentar nos próximos vídeos que eu vou gravar novamente. Só vou abrir ali os gráficos e vou configurar, gravar novamente como é que está configurado para não ter essa dúvida mais, beleza? Olha lá, vamos ver aqui como... Olha lá, você está vendo aí? Como a 7600 ela é melhor do que a 4060? Olha lá. Ó, vamos ver qual vai ser. Vai acabar agora o teste. Eu passei da árvore, eu paro o personagem e travo as métricas. Olha lá. Deu 157 FPS contra 178, pessoal. Velho, 21 FPS a mais a 7600. Isso para mim é muito alto. Até no momento que eu travei aqui, ó, fica nítido como a 7600 ela leva vantagem aqui na franquia do COD. Isso porque, por algum motivo, o uso da placa de vídeo fica mais alto, tá? Não é nem porque a 4060 consegue... A 4060, talvez, se ela tivesse nessa porcentagem aqui, ó, ela também talvez estaria, né, entregando essa mesma quantidade de FPS. A questão é que essa placa ela não consegue ficar mais do que isso aqui, ó. E não é por falta do processador, até porque o processador estamos utilizando o mesmo, né? Então, se tivesse limitando aqui, teria limitando aqui, não foi o caso. A gente pode ver também que o frame time do lado da AMD ficou melhor. Então, ela ficou ali abaixo de 6 o tempo todo. Da NVIDIA ficou um pouquinho acima de 6. Eu vou ser um pouco mais fresco aqui nesse jogo, porque é um jogo que eu jogo todo dia, tá? 1% low ficou melhor aqui do lado da AMD. Não teve tanta diferença assim, mas teve. Né? E o FPS máximo, você pode ver, foi 198 contra 169. Então, realmente é um negócio assim, absurdo mesmo. Né? Realmente a 7600 leva bastante vantagem aqui no COD. Isso ficou nítido através desse teste. Aqui é o próximo jogo, que é o CS2. Estou mostrando para vocês como é que eu configurei os gráficos aí. E vai rolar o teste aí para vocês agora. Deixa eu até ver se não é o último jogo. Eu acho que é assim, o último game aqui. Para a gente poder encerrar esses testes e ter ali um veredito. Então no final do vídeo agora eu já vou mostrar para vocês quanto a mais na sua conta de energia vai vir se você optar em comprar a 7600. E também eu vou te mostrar ali, vou na verdade dar minha opinião sincera entre essas duas placas, tá? Ó, você vê que o uso das ambas as placas estão muito próximos, né? Pelo menos naquele frame que eu tinha visto ali, ó, mas está muito próximo.
né? Realmente a 7600 consome bem mais energia do que a 4060, mas vamos ver daqui a pouquinho se realmente isso vai fazer uma grande diferença na sua conta de energia, tá? Queria pedir para vocês comentarem aí qual próximas placas de vídeo, processadores vocês querem que a gente teste aqui nesse canal. Canal novo do zero, a gente tá recomeçando aqui nossa carreira no YouTube, então deixa seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sino e manda pro teu amigo ali que tem dúvida de qual placa de vídeo ele vai comprar, se ele vai comprar a 4060 ou a 7600. E aqui, olha só isso aí, cara, deu 554 FPS contra 536. Então, a 4060 vence, não com muita folga, vou dizer assim, porque já tá acima de 500 frames, galera. Então aí é uma vírgulazinha, já dá uma grande diferença. Se você for parar para ver, mas vamos ser honestos, deu quase 20 FPS de diferença de uma placa de vídeo aqui para outra. Ó, RX 7600, eu vou colocar, vou fazer uma simulação aqui, ó, pessoal. Tempo de uso, eu vou botar 8 horas por dia, né? Potência 175 watts, né, que foi o que consumiu ali, vocês viram. Beleza, adicionei. Agora eu vou adicionar a 4060, RTX 4060. Vou colocar uma placa, vou botar que ela tá rodando 8 horas por dia e vou botar 115 de quanto ela vai puxar de energia. Vamos ver o resultado geral aqui. Olha só, pessoal, que engraçado. No mês, tá? Olha só, usando ambas as placas, 8 horas em 100% de uso, todo dia. Coisas que vocês, obviamente, não vão fazer. Vai dar R$ 38,00, certo? Vou até abrir a calculadora aqui para a gente ver a diferença. Ó, deu R$ 38,00 a 7.600, 38,87 menos 25,54. Ou seja, deu R$ 13,30 na diferença da conta de energia. Porém, vamos fazer uma simulação aqui, na minha opinião, mais justa. Eu vou colocar aqui o cara em média aí. Eu vou botar em média, porque aqui tá pegando todo dia do mês. O cara não vai jogar todo dia. Mas vou botar que ele vai rodar 4 horas, vai. Todo dia ele vai jogar 4 horinhas com a placa de vídeo em 100% de uso. Que eu já acho um resultado assim, pouquíssimas pessoas que estão me assistindo vai conseguir isso. Aqui, pessoal, a diferença já cai menos, tá? Porque fica menos o valor. Então, deu 19,43 menos 12,77. Ou seja, a diferença já caiu aqui para R$ 6,66, tá? É uma diferença muito baixa. Ó, fazer um cálculo aqui bem básico. Eu tava vendo aqui que eu joguei o Warzone no último mês 90 horas, tá? Então, se eu pego 90 horas dividido por 30, eu joguei em média 3 horas de Warzone por dia. Eu pensei que ia dar menos aqui para fazer outra simulação assim de uma pessoa normal, vamos dizer assim. Mas é isso mesmo, cara. Vai dar mais ou menos isso aqui. R$ 6,00 de diferença se tu jogar 4 horinhas todo dia. Eu acho um valor muito baixo, né? Até porque se você botar arredondar para R$ 7,00, botar 7 vezes 12 no ano, você teoricamente iria estar economizando R$ 84,00 na conta de luz se você optar em comprar a RTX 4060. E você ia ter que ter essa placa durante aí uns 3 a 4 anos, jogando todo dia durante 4 horas, para você realmente voltar aqueles R$ 300 a menos que você pagou na 7600, que, sinceramente, pessoal, isso aí é um cenário que, né, pelo amor de Deus, né? Tá aí, pessoal. Ambas as placas são excelentes placas de vídeo, independente de qual placa de vídeo você vai comprar. Você vai ter uma excelente placa de vídeo no seu computador, você vai conseguir rodar todos os jogos sem nenhum tipo de problema. Vocês viram ali nos testes que alguns jogos realmente não conseguem rodar no Ultra, por isso que eu fico muito indignado, que eu vejo vários vídeos aí, montei um PC Gamer para rodar tudo no Ultra. Aí eu vou ver o vídeo do cara, o cara nem bota uma placa de vídeo dessa, bota inferiores, e você já vê que nem uma placa de vídeo dessa, com jogos em Full HD, ainda consegue rodar todos os games no Ultra. Mas beleza, deixando isso de lado, a gente pode observar que ambas as placas realmente, no Brasil, acaba sendo placa de vídeo de alto nível, alta performance. Pô, Jefferson, não, essas placas de vídeo de entrada, eu concordo com você, cara, mas é R$ 2.000 ali em média que você vai ter que pagar em uma dessas placas aqui, que é um valor muito alto. É bem acima aí do que o salário mínimo aqui dentro do Brasil. Então, para a realidade do Brasil, acaba que essas placas aqui é acima, sim, da média, tá? Por que eu falo acima da média? Porque para mim a média para baixo seria a RTX 2060 Super, que ainda você acha ali usadinha, né? RTX 3050, essas placas aí, cara. Entendeu? Que lá nos Estados Unidos os caras nem compram mais. Mas aqui, infelizmente, a realidade é outra. Então não temos como falar que essas placas de vídeo aqui são de entradas, cara. Em um país onde uma placa de vídeo de entrada é R$ 2.000. Acaba que essa placa de vídeo aqui acaba sendo de mediana para alta. É incrível que pareça, tá? Incrível que pareça. Mas, de qualquer maneira, você vai ter duas excelentes opções para você comprar. Interprete aí o vídeo, veja para você qual das placas que faz mais sentido. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje é por aqui. Muito abraço. Então, valeu, falou, fui!